E agora nós vamos falar sobre saúde. Uma grande dificuldade na hora de se alimentar de maneira mais saudável é saber diferenciar a fome da vontade de comer. Existem vários gatilhos, muitos deles emocionais, que podem fazer com que a pessoa coma além do necessário, né, Vanessa? É verdade, Tiago. Um dos principais mecanismos que interferem em uma alimentação saudável é a ideia de saciedade. Hoje no estúdio a gente recebe com muito prazer a nutricionista Rebeca Rocha para nos ajudar a entender melhor, então, esse termo, saciedade, e nos apresentar alguns alimentos que trazem essa sensação de satisfação na hora de se alimentar. Bom dia, Rebeca, Bom seja dia, muito Rebeca. bem-vinda. Obrigada pelo convite. Então, vamos começar já falando com o pessoal, né? O termo saciedade, o que é a saciedade? Na verdade, né, nós temos no nosso corpo diversos hormônios, né? E um desses hormônios, ele gera uma saciedade, que seria a nível cerebral, que é a leptina. Ela que dá essa sensação de saciedade. O que seria isso? Aquela sensação que você está satisfeita, né? Sem aquela sensação, né, fisiológica que a gente tem de fome, que é o roncar do nosso estômago. Então, a gente promove isso quando o nosso estômago está cheio. Ou então a gente coloca alimentos que passem mais tempo ali, né? E a gente tem o controle da nossa fome e da nossa saciedade também. Toda vez que o nosso estômago está vazio, a gente libera um hormônio que chama grelina, que faz com que a gente coma, ele que nos induz a comer, né? E, em contrapartida, assim que a gente come, a gente libera o hormônio da saciedade. Mas vale lembrar que o hormônio da saciedade, a leptina, ele só é liberado a partir de 10 a 15 minutos que você começa a mastigar. Então, no processo da saciedade, além das escolhas dos alimentos corretos, a gente precisa mastigar bem esses alimentos. Isso é a importância, né, de mastigar. Você estava falando sobre os hormônios, né, a respeito da liberação da vontade. E por que acontece, às vezes eu já comi um prato de comida, a pessoa já se alimentou, está satisfeita, mas fica aquele sentimento, eu quero comer mais, eu estou sentindo que eu não tô cheio, não tô... Isso tem uma questão de desregulagem nos hormônios, o emocional também influencia nisso? Como é que funciona isso? Na verdade, a gente tem um aspecto muito emocional também na comida, né? Isso a gente pode tratar com terapia, com a ajuda de outro profissional. Só que muitas das vezes, o que acontece? A pessoa mastiga, na verdade nem mastiga, come tão rápido que essa sensação de saciedade ela não vem, né? E fica com aquela sensação que preciso comer mais. Tem alguns relatos de pacientes que às vezes come tão rápido que passa um minutinho, pensa em repetir e logo em seguida passa uns 10 minutinhos e fala, nossa, parece que eu comi um boi, estou cheio. É porque a leptina fez o efeito retardado, digamos. Então, é muito importante mastigar bem os alimentos e tentar diferenciar também a fome da saciedade. Uma fome real, uma fome emocional. Então, a gente tem que se questionar. A gente vive num mundo que nos promove a comida, fácil acesso. Então, a gente tem que se questionar, eu preciso comer isso? Eu estou realmente com fome? Então, a fome, ela tem sensações, né? Na verdade, ela tem características fisiológicas. Tem dor no estômago, tem pessoas que não sentem isso, aquele roncar no estômago, mas sente alguma dor de cabeça, algum desconforto. Então, a gente precisa se questionar, eu preciso comer isso? Estou com fome mesmo? A fome, ela não passa por distrações. Então, assim, a gente tem que se questionar. Às vezes, a gente está tão atarefado e, às vezes, a gente não come. Quando a gente está à toa, às vezes, com o tempo mais livre, a gente quer comer por causa, talvez, da ansiedade. Você falou, né, da questão de ser uma temática multidisciplinar, né? Não se trata apenas na nutrição, mas também com a ajuda de outros profissionais. Eu queria que você comentasse sobre a importância mesmo, porque a gente sabe que existem alguns distúrbios mesmo alimentares e a importância do pessoal de casa, né, procurar ajuda, porque há tratamento para esses distúrbios e até para saber diferenciar mesmo a fome real apenas da vontade de comer, né? Com certeza, é muito importante esse papel do psicólogo. Às vezes a gente precisa até de um tratamento medicamentoso, né, de um psiquiatra, mas a gente tem que saber diferenciar as nossas emoções. E isso não é parte do nutricionista, a questão dessas terapias, para a gente descobrir quais são os gatilhos que levam essa pessoa a comer.
Então, assim, é uma coisa bem profunda, mas os 3 profissionais é o casamento perfeito para uma terapia nutricional. Tanto a nutricionista para identificar o comportamento alimentar do paciente, como ele se comporta perante o alimento, né? E tem muitos distúrbios, como você perguntou, que às vezes vêm de dietas muito radicais, de querer alcançar um objetivo e fazer tudo para alcançar esse objetivo, às vezes fazer até além do que deveria. Então, isso pode gerar um descontrole alimentar também. Então, é muito importante esse papel dos 3 profissionais trabalharem juntos. Rebeca, você estava falando sobre alimentação. A gente agora vai sair um pouco desse assunto de outras funcionalidades, de comportamento também, de mente, de emocional, para a gente já chegar no assunto que sobre a nutrição. Para a gente começar, eu sei que você trouxe alguns alimentos que a gente já vai mostrar já, né? Sobre quais são os alimentos que são benéficos. Qual que é a dica principal que você deixa para a gente nesse quesito saciedade? O mais importante é a gente ter uma alimentação diversificada, né? Tentar comer vários tipos de vegetais, legumes e verduras, porque isso faz com que a gente tenha mais saciedade a longo prazo, né? Porque são alimentos ricos em fibras e têm mais dificuldade de ser absorvidos. Então, é muito importante que o nosso prato tenha cor, né? Que a gente consiga consumir verduras e legumes 2 vezes ao dia. E tem outras alternativas, foi o que eu trouxe para vocês, para a gente incluir e aumentar o consumo de fibra ao longo do dia. Vamos lá para a bancada, Vanessa, para a gente mostrar? Rebeca, então, e aí você vai mostrando para a gente aqui, por gentileza. Rebeca trouxe alguns exemplos de grãos, de legumes também, que promovem essa saciedade. Primeiro, fala um pouquinho e eu queria que você destacasse a questão das fibras, né? Porque a fibra em si, ela tem um trabalho muito bacana no nosso organismo, mas é preciso estar hidratado também no consumo desse alimento, né? Fala um pouquinho. Com certeza. Eu trouxe 2 vegetais aqui, né? 2 legumes, na verdade, a berinjela e a abóbora, que são alimentos que a gente consegue consumir com a casca. Ah, legal. Então, se a gente fizer uma boa higienização desses alimentos, a gente pode consumir com a casca, onde a gente tem a maior presença de fibras. Então, assim, o que eu aconselho é sempre comer 3 cores no almoço e 3 cores no jantar. Então, fazer uma variedade, sempre variar, né? E as verduras e os legumes crus também são muito importantes para gerar essa saciedade, porque tem muita fibra. Rebeca, você está falando dos legumes, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de como que eu vou fazer essa higienização. Eu posso passar água sanitária, vai perder os nutrientes da casca do alimento, que às vezes a casca é a parte mais importante nutricional. Qual que é a dica que você dá na higienização, por exemplo, da abóbora e também da berinjela? Tá, a melhor forma, né, que é mais viável para a população, seria a água sanitária, né, o cloro, na verdade. E a gente precisa ler o rótulo e saber se aquele produto é indicado para legumes e verduras. Vai ter a imagem atrás. E lá também vai ter recomendação. Na maioria das vezes é 1 litro de água para 1 colher de sopa, que são 10 ml de água sanitária. Deixa de molho por aproximadamente 15 minutos, depois lava com água corrente. Nesse caso, a abóbora ela deve ser higienizada inteira, não dessa forma que está aqui. Ela tem para não entrar em contato com a parte alimento interna. Porque senão a gente vai ter um contaminante químico. Entendi. Né? E não bacteriano, que é o que a gente quer prevenir aqui. E acaba perdendo os nutrientes, né? Isso. E a casca, principalmente da abóbora, ela tem essas ranhuras, né? Ela tem essas ruguinhas. É necessário algum cuidado especial na hora de higienizar? Porque, ao contrário da berinjela, que é lisinha. A abóbora e outros legumes também, eles têm essas rugosas. É necessário ter algum cuidado especial, passar uma escovinha? Eu recomendo sempre o paciente ter uma escovinha em casa apenas para esses vegetais. Batata doce, batata inglesa, esses que têm a casca mais durinha. Você pode deixar essa escovinha somente para isso, passar bastante, né, deixar a água correr e depois colocar nessa solução. Você está falando sobre o processo de higienizar. Você falou uma coisa muito importante, que é importante na alimentação a gente ter 3 cores e dar prioridade para os alimentos crus. Como que a gente pode preparar os alimentos? Assim, você falou sobre alimentos crus, mas tem gente que tem uma certa resistência, né? Como é que é o melhor? Assado, frito, ensopado, por exemplo, no caso da abóbora. Eu adoro fazer sopa de abóbora. Eu faço o creme de abóbora como se fosse um caldinho mesmo. Qual que é a sua indicação no modo de preparo no caso da abóbora e da berinjela? Na verdade, eu indicaria refogado, que a gente pode introduzir temperos, alho, cebola e agregar valor
palatável, né? Porque muitas das pessoas não gostam apenas cozido ou então no vapor. Então, trazer sabor para os alimentos, então refogado, ou às vezes cozido também. A melhor indicação, se for cozinhar, no vapor. Para quê? Para que a gente perca menos nutrientes. Porque quando a gente cozinha na água, acaba que a gente perde um pouquinho de nutrientes para essa água. E aí você falou, a gente está focando por enquanto, né, nos vegetais, daqui a pouco a gente passa para os grãos, mas em relação à casca, né, a consumir o alimento com a casca. Por exemplo, vou fazer um suco de uma fruta com a casca. Se eu bato essa casca no liquidificador, eu perco o valor nutricional dessa fruta ou não? Não perde, né? A verdade é que a gente deixa a fibra com maior disponibilidade, né? Então, mas você não perde os nutrientes de forma nenhuma. Então, eu posso consumir tanto assim, né, no caso da fruta, comendo a fruta, ou o suco natural daquela fruta também, com a casca, vai me dar a mesma fonte nutricional. A questão do suco é que a gente perde um pouquinho da fibra na hora do preparo, mas os micronutrientes vão permanecer ali. O importante é você fazer o suco, ainda mais se for de fruta natural, e beber imediatamente. Sim. Não é indicado guardar esse suco. Rebeca, você falou sobre fibras, né? A fibra é muito importante na questão de saciedade, né? Qual que é a importância da fibra? Eu vi que a gente tem aqui alguns grãos também, né? Mostra pra gente também quais que são esses grãos que promovem a saciedade por terem fibra. Seria isso? A fibra promove a saciedade? Promove, né? Eu trouxe alguns grãos porque tem várias pessoas, infelizmente, hoje em dia, que tem muita dificuldade de comer legumes e verduras. Salada, então, a gente tem muita dificuldade. Então, o que a gente pode fazer? Às vezes as pessoas têm aquele hábito de comer apenas o pãozinho de sal com manteiga no café da manhã e a gente não tem ali uma quantidade ideal de fibra. Então, eu trouxe algumas coisas que a gente pode adicionar num iogurte, num leite, né, que vai trazer essa questão, vai enriquecer esse alimento com fibra e também pode auxiliar no funcionamento do intestino, desde que beba bastante água, que foi o que você falou. E vai deixar a pessoa mais saciada e sem aqueles picos de ansiedade querendo comer o tempo todo. Então, eu trouxe aqui chia, que é um ótimo alimento, né? E a gente pode colocar em iogurte, pode colocar em alguma preparação, às vezes em um bolo que você faz, até no leite. A aveia, que é uma ótima fonte de carboidrato. Lembrando que as fibras são fontes de carboidrato. São os carboidratos não digeríveis, né? Então, a aveia é um ótimo alimento. Eu gosto muito com banana e mamão. Ótimo, ótima opção. Você pode colocar no leite, fazer um mingau de aveia. Eu ia perguntar, o mingau de aveia é uma boa opção? Ótima opção, ótima opção. Que é um lanchinho rápido e gostoso também. Não, maravilhoso. E a aveia, ela é rica em fibras, ela é rica em micronutrientes, até proteína a aveia tem. Então, é um ótimo alimento. Trouxe também a linhaça, né? Gente, lembrando que sempre... Não é alpiste. Não é alpiste. E essa linhaça, o ideal é sempre consumir ela na forma do grão. Se caso você for comer, né, na forma de farinha, nunca comprar farinha. Por quê? Porque ela é rica em ácidos graxos, que são... Come com o que ali? Aqui a linhaça pode comer com fruta, pode bater no leite, pode adicionar num suco para enriquecer esse suco, né? Pode comer ela em grão. Quando você come ela em grão, ela tem mais propriedades como fibra. Quando você bate, a gente consegue absorver os ômegas que tem presente nela. E o ideal é você comprar ela sempre em grãos, por quê? Porque o contato com a luz oxida os ácidos graxos que tem aqui, os ácidos graxos essenciais. Então, quando for consumir, né, se for na forma de farinha, você mesmo faz a sua farinha. E na hora que for consumir. Isso. E se caso tiver você fizer a farinha e colocar em algum potinho, não colocar nesse potinho transparente. Colocar num potinho escuro para não oxidar. Sim, sim. E esse daqui eu trouxe também, que não é tão conhecido, é o psyllium. Não conhecia. Psyllium. Eu uso psyllium, eu gosto de psyllium, assim, é uma ótima fonte de fibra. Eu tenho vários resultados com os pacientes que têm trânsito intestinal, né, ruim. E, assim, é uma ótima fonte de fibra. Você pode adicionar em alguma preparação, em um iogurte. A única coisa que eu recomendo é numa bebida não bater. Sim. Porque ele forma um gel, então vai deixar aquela bebida muito grossa e não tão palatável. A chia, né? Isso. Ela provoca também esse gel, né? Isso que provoca a saciedade? Isso. Por quê? Porque aumenta o volume no seu estômago. Então, toda vez que o estômago está vazio, a gente libera aquela enzima que eu falei no início, que gera a fome.
É se tiver volumoso, cheio- mas não é denso, né? Não, não é denso. Por isso que... Uma recomendação da chia, como ela gera um gel, às vezes vocês podem até colocar no leite, tampar num potinho e deixar para um dia para o outro, que vai parecer um creme. Até gera um Hoje em creme. dia a gente vê muito nas redes sociais, é como se fosse um iogurte, eu não sei explicar direito, mas feito com chia, chia. né? Coloca lá de um dia para o outro e aí ela incha, né? Coloca com leite, ela incha e aí você pode colocar alguns acompanhamentos ali Isso. Você e pode- virar um lanchinho bem gostoso, né? E você pode pegar, né, e colocar uma aveia, picar uma frutinha, igual agora a gente está na época de morango. Sim. Pode picar um moranguinho. Na verdade, o nome é pudim de chia, que as pessoas Isso, falam. pudim já de vi. Pudim de chia. chia. Muito bom. Pudim Que aí de coloca a chia. chia, hidrata com leite, deixa um pouquinho na geladeira. Até um dia para o outro vai gerar um gel e vai parecer um iogurte. Traz uma textura de iogurte. Então você pode escolher o leite da sua opção, sem lactose, com lactose, né, de acordo com a sua necessidade. Aqui, Rebeca, a gente está falando, né, por exemplo, do psyllium, da chia, o consumo com líquidos. Normalmente, a ingestão de líquido na hora de se alimentar é uma boa ou não? Se for nesses lanchinhos, não tem problema, pode se alimentar. No caso, se você for salpicar a chia em uma fruta, por exemplo, é muito importante que você consuma água logo em seguida, né? Por quê? Para a gente gerar esse gel Sim. e usar toda a E propriedade são da chia. alimentos de baixo custo, né? Sim, hoje em dia são. A chia já chegou a ser bem cara. O psyllium ainda tem um custo elevado, mas eu recomendo comprar a granel, nessas lojas que vendem no peso, porque aí você compra a quantidade que você vai usar. Mas ele é muito levinho, Sim. então acaba não saindo tão caro. Mas a chia, a linhaça, eles já foram os alimentos caros e hoje em dia não são mais. Rebeca, a importância, né? A gente está falando tanto de alimentação, a gente falou sobre como que é importante mastigar bem os alimentos e eu queria que você falasse como nutricionista da questão de se alimentar regularmente, né? Não deixar para comer tudo na hora do almoço, nem no café da manhã, muito menos no jantar, né? Ter essa Regularidade. Isso! Essa regularidade na hora de se alimentar. É muito importante a gente consumir. Não tem aquela questão de comer em 3 horas. A gente não tem essa necessidade, né? Mas é muito importante a gente fazer pelo menos 4 refeições durante o dia. Café da manhã, almoço, um lanche da tarde e um jantar. Para quê? Para que a gente fique nutrido e não tenha esses picos de ansiedade como o que tiver pela frente. Ou então chegue do trabalho e fala, hoje eu mereço, e vai para os aplicativos e pede algo que não seja tão saudável. Rebeca, muito obrigado. A gente vai colocar aqui a sua rede social, no nosso ótimo. GC, para o pessoal te seguir, te procurar.